Sobre o diagnóstico de lúpus eritematoso, nós temos 3 critérios, que é o clínico, o laboratorial e o anatomopatológico. Então, nas situações em que o paciente apresentar um quadro clínico sugestivo de lúpus eritematoso, é importante a solicitação dos exames laboratoriais devido à importância que isso vai ter para nós na abordagem clínica e evolutiva no decorrer da doença. Tá? E sobre o surgimento das lesões de lúpus eritematoso, mesmo que muito sugestivas de lúpus, a gente tem que confirmar com o exame anatomopatológico. Tá? Em relação à sistematização da doença, é importante a gente confirmar através de provas sorológicas específicas e estar sempre correlacionando com a manifestação clínica do paciente. Uma outra forma que nós temos de avaliar a sistematização da doença é observar se o paciente apresenta pelo menos 4 dos 11 critérios que eu vou ler aqui para vocês agora, tá? Então, eritema malar persistente, infiltrada ou não, lesão discoide típica, fotossensibilidade, úlceras, exulceração das mucosas orais ou nasofaríngeas, artrite não erosiva envolvendo mais de 2 articulações, serosite aqui incluindo as pleurites, pericardite ou derrame pleural ou pericárdico, proteinúria persistente ou cilindrúria, leucopenia ou anemia hemolítica ou linfopenia ou plaquetopenia em 2 ou mais ocasiões sem outras causas aparentes, convulsões ou psicoses na ausência de outras causas, presença de autoanticorpos anti-ds-DNA nativo ou anti-SM e ou presença de anticorpos antifosfolípides por mais de 6 meses, presença de anticorpos antinucleares, o FAN, em qualquer época ou ausência de drogas FAN indutoras. Sobre o anatomopatológico, ele é muito específico para o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico, é suficiente em cerca de 92% dos casos, tá? Então, raras são as vezes que a gente vai precisar da imunofluorescência direta do tecido para o auxílio diagnóstico, tá? Então, eu vou ler para vocês quais são as alterações anatomopatológicas sugestivas de cada um dos tipos de lúpus, porque essa parte aqui é mais complicadinha e para os médicos pós-graduados em dermatologia que têm interesse em prestar a prova de títulos é importante que estejam cientes disso aqui. Então vamos lá, vamos começar falando sobre as alterações que a gente observa no lúpus eritematoso discoide, né? Lúpus eritematoso cutâneo crônico. Em geral, a hiperqueratose com rolhos córneos foliculares eventualmente ausentes e a acantose irregular exuberante associada à degeneração vacuolar da zona da membrana basal. A derme mostra-se edemaciada, apresentando conjuntivo com degeneração basofílica. O infiltrado inflamatório predominantemente linfohistiocytário perivascular e perianexial é presente tanto na derme superficial como na profunda, podendo poupar as glândulas sudoríparas, que é um aspecto histológico bastante sugestivo, tá? Ao utilizarmos a coloração pelo PAS, observa-se espessamento da membrana basal contínuo ou focal. No lúpus eritematoso cutâneo subagudo, há evidência de ortoqueratose e a epiderme pode apresentar-se acantótica. A degeneração vacuolar da zona da membrana basal é exuberante e tende a ser contínua. A derme está edemaciada com infiltrado inflamatório linfohistiocytário perivascular intenso, chegando às vezes a agredir o endotélio vascular tanto na derme superior como na derme profunda. O espessamento da membrana basal é também observado quando coramos o fragmento ao PAS, principalmente nas lesões mais antigas, né, que são aquelas acima de 6 semanas, o que não ocorre nas mais recentes. Já no lúpus eritematoso cutâneo agudo, em geral, a epiderme está retificada e atrófica. A degeneração vacuolar da zona da membrana basal, muitas vezes intensa. A derme mostra-se edemaciada com infiltrado inflamatório predominantemente perivascular intenso, tanto na derme superior como na profunda, com endotélio vascular tumefeito e, por vezes, agredido pelo infiltrado inflamatório. O espessamento da membrana basal é principalmente focal, nas lesões com mais de 6 semanas de evolução e pode definir o diagnóstico. O infiltrado neutrofílico é possível quando a lesão do lúpus eritematoso se associa à vasculite leucocitoclástica ou nas formas de lúpus eritematoso bolhoso. Em resumo, as alterações histológicas fundamentais para o diagnóstico de lúpus eritematoso são
o que a gente vai encontrar em cada uma das camadas, né? Tanto na derme, quanto na membrana basal e na epiderme. Vamos falar então o que a gente encontra aqui na epiderme no caso de lúpus eritematoso, né? Achados anatomopatológicos sugestivos. Então, na epiderme a gente observa a presença de rolhas córneas foliculares e hiperqueratose exuberante até a ortoqueratose com epiderme atrófica e retificada ou com acantose irregular exuberante, porém sempre acompanhadas de degeneração vacuolar da zona da membrana basal, que é um aspecto histológico obrigatório. Membrana basal. O seu espessamento, evento precoce e extremamente útil para o diagnóstico histológico de lúpus eritematoso, é contínuo ou focal e precede ao aparecimento dos depósitos de imunocomplexos, que é um evento tardio, daí sua vantagem em relação ao exame com imunofluorescência direta. São raros, em torno de 5%, os espécimes de pele que não apresentam espessamento. Portanto, a evidência do espessamento da membrana basal pelo PAS é, de longe, mais significativa do que a presença dos depósitos de imunocomplexos. Na derme, edema, derrame de pigmento e infiltrado inflamatório perivascular e perianexial, superficial e profundo que tende a poupar glândulas sudoríparas. No lúpus eritematoso bolhoso, a clivagem dermoepidérmica apresenta-se repleta de neutrófilos, além do infiltrado inflamatório linfoestiocitário perivascular e ou ainda vasculite leucocitoclástica, tanto na derme superior como na profunda. Esse quadro é de difícil diferenciação com a dermatite herpetiforme, ou mesmo com o pemphigoide bolhoso, necessitando do auxílio da imunofluorescência, que vai mostrar depósito de IgG, IgM e IgA e complemento da membrana basal para o lúpus eritematoso. Esses complexos localizam-se na sublâmina densa e, portanto, ao lado dérmico, o que se evidencia com a técnica de splits da pele. O lúpus eritematoso bolhoso, considerado variante do lúpus eritematoso cutâneo agudo, precisa ser diferenciado do lúpus eritematoso com bolha, originando uma intensa degeneração vacuolar da zona da membrana basal, simulando uma clivagem dermoepidérmica e representando tanto uma variante do lúpus eritematoso cutâneo crônico quanto do lúpus eritematoso cutâneo subagudo. Na paniculite lúpica, ou no lúpus eritematoso profundo, os achados histológicos apresentam uma paniculite inespecífica com infiltrado inflamatório composto por linfócitos, plasmócitos e histiócitos com formação de folículos linfóides, em algumas circunstâncias associadas a depósito fibroide característico. A hialinização ocorre precocemente nos septos lobulares e tardiamente nos lobos, que se separam por um colágeno eosinofílico, subdividindo-os. Portanto, a paniculite lúpica, numa primeira instância, é septal e progride para uma paniculite lobular, posteriormente. O infiltrado inflamatório tende a dispor-se também ao redor dos vasos e, por vezes, pode agredi-los, que é desencadear uma vasculite. Via de regra, os vasos mostram um endotélio tumefeito. Todas as alterações histológicas descritas podem vir acompanhadas de vasculite leucocitoclásticas, que já significam doença sistêmica. Sobre a imunofluorescência direta, como nós já conversamos, é raro nós precisarmos dela, tá? A gente vai usar em cerca de 8% dos casos, quando o estudo anatomopatológico não é suficiente para confirmação diagnóstica. E aí ela vai ter que mostrar pelo menos a presença de IgG e IgM na zona da membrana basal, mas o ideal, para que ela seja completa e diagnóstica, que demonstre a presença de IgG, IgM, IgA e complemento, que é a chamada banda lúpica completa. Sobre o diagnóstico sorológico, vamos conversar agora sobre o FAM, que ainda é denominado como anticorpos antinucleares, Então, ele é uma medida que vem para avaliar qual é a qualidade e a intensidade de produção dos anticorpos contra os antígenos, os fatores nucleares que estão sendo expostos e passam a funcionar como antígenos. E esse nome, anticorpos antinucleares, eles passaram a ser inadequados porque o FAM hoje ele avalia também a produção de anticorpos contra componentes nucleolares, centroméricos e e citoplasmáticos. Então não está somente vinculado à produção de anticorpos antinucleares. Pessoal, o FAM ele é uma medida inespecífica da atividade imunológica do indivíduo, tá?
ele pode ou não significar a presença de doença, né, um estado patológico, ou pode também significar simplesmente uma maior chance, probabilidade desse paciente vir a desenvolver uma doença reumática em algum momento da vida, tá? Então o FAM positivo não significa necessariamente doença, mas quando ele for bem solicitado, bem avaliado, principalmente associado com um quadro clínico determinado, ele ajuda muito no diagnóstico, tá? Ele é muito importante para o diagnóstico e até para o prognóstico da doença. Então o FAM, ele é interpretado de acordo com o seu padrão de depósito ali em torno do núcleo, nucleolo, citoplasma, centrômero e placa metafásica. Então existem diversos padrões de depósito e a gente tem somente como um significado de valor, né, que a gente considera como específico e de alta sensibilidade, né, fidedigno e de alta sensibilidade, somente os padrões nucleares homogêneo e periférico. Tá, os demais eles são considerados inespecíficos, não representam necessariamente doença. Tá? Cerca de 5 a 10% da população em geral tem positividade para algum anticorpo antinuclear inespecífico. A identificação do FAM ela é mais fidedigna quando a gente utiliza como substrato as células de câncer de laringe, células humanas de câncer de laringe. Tá? Ela tem uma sensibilidade aproximada de 100%. Um outro substrato utilizado também são células de fígado de rato, que tem uma sensibilidade aí em torno dos 85%, e ela tem também alguns pontos negativos, porque elas não são capazes de detectar algumas proteínas nucleares antigênicas, tá? Como, por exemplo, a nucleoproteína responsável pelo antígeno anti-Rho. Tá? Quando o FAM ele é identificado por meio desse substrato, né, de células de fígado de rato, dificilmente a gente vai ter um falso positivo. Então o FAM ele é capaz de mostrar a formação de autoanticorpos contra diversos elementos nucleares específicos, né, como por exemplo o anti-Rho, anti-La, SM, dsDNA, ssDNA, U1RNP e anti-P. Então, de acordo com o tipo de depósito fluorescente que vai acontecer ali ao redor do núcleo, o FAM ele vai mostrar a antigenicidade do anti-dsDNA, que vai formar um padrão homogêneo periférico ou periférico, do anti-Rho SSA, que forma um padrão pontilhado, do LA-SSB, que forma também um padrão pontilhado, do SM, que forma um padrão periférico, do U1RNP, que forma um padrão salpicado ou pontilhado, do ssDNA, que forma um padrão nucleolar pontilhado, do DNA Stona, que forma um padrão homogêneo. Tá? Como eu já falei para vocês, a exceção do padrão periférico ou homogêneo, os demais são inespecíficos e eles devem ser correlacionados com o quadro clínico do paciente, tá? Não vão significar necessariamente doença. Existe também a possibilidade, pessoal, embora seja assim eventual, ocasional, de acontecer o paciente expressar múltiplos autoanticorpos, múltiplos autoantígenos, que vai acabar culminando com a formação de múltiplos autoanticorpos. Tá? Isso aí, sempre que isso acontecer, que a gente observar isso no paciente, a gente tem que pensar em lúpus eritematoso, porque é muito raro acontecer em outros tipos de doença. O padrão de depósito homogêneo, pessoal, excluindo a possibilidade dele estar representando um anti-DNA Stona induzido por drogas, ele é muito sugestivo de doença sistêmica, tá? Então, de maneira geral, né, concluindo, um FAM positivo associado ao quadro clínico do paciente, né, dependendo da sua positividade, do seu padrão de depósito, ele pode sim nos fornecer o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, principalmente se for nuclear, homogêneo ou periférico. Pessoal, pode acontecer do FAM vir negativo mesmo em casos de doença sistêmica, tá? Isso vai acontecer nas situações em que o substrato utilizado para o estudo for as células de fígado de rato, e o paciente só vai apresentar um único aspecto sorológico, que vai ser, e esse único aspecto sorológico vai ser o anti-Rho e mais raramente o anti-La, que como a gente já conversou um pouquinho lá atrás, né, eles não são identificados por esse método.
Vamos conversar agora sobre os autoanticorpos, começando aqui pelo anti-dsDNA, que vai estar presente em mais de 90% dos pacientes com doença sistêmica em algum momento da sua evolução. Como nós já conversamos, ele marca uma grande possibilidade do paciente ser portador de doença renal e é muito associado a uma hipocomplementemia. Tá? Ele é utilizado como controle de atividade da doença porque costuma ter uma queda dos títulos durante a remissão ou quando é estabelecida uma terapêutica eficiente. Tá? Não é específico de lúpus eritematoso sistêmico, pode acontecer em outras situações, embora raro, e também não é específico de doença sistêmica, mas como nós já conversamos, ele costuma vir positivo nessas situações. Sobre o anti-SM, ele é o anticorpo mais específico para a doença, para o lúpus eritematoso sistêmico, mas infelizmente ele só vem positivo em 20% dos portadores. Tá? Ele até hoje não foi descrito em nenhuma outra colagenose, somente mesmo no lúpus eritematoso sistêmico. Parece que ele confere uma proteção renal, mesmo quando vem associado com o anticorpo anti-dsDNA. Tá? Ele está relacionado ao bom prognóstico e mesmo nas situações em que vai acontecer a lesão renal, geralmente essa lesão vai ser mínima, né? na positividade por anti-SM. Os pacientes portadores também do anti-SM geralmente respondem a baixas doses de corticosteroides e a sua exata atuação ali na ação de se proteger os rins ainda não foi muito bem esclarecida, mas eles acreditam que esses anticorpos atuam nos mesmos receptores antigênicos que o anti-dsDNA, né? Então eles exercem ali uma ação competitiva onde o anti-SM parece ser mais eficaz e impede dessa maneira a ação deletéria para os rins, né, do anti-dsDNA. O anticorpo U1-RNP, ele pode estar presente também no lúpus eritematoso sistêmico, mas pode estar no lúpus cutâneo e em outras colagenoses também, não é específico para doença sistêmica. Tá? Ele é capaz de atravessar a barreira placentária, pode estar presente em recém-nascidos com lúpus eritematoso, portadores de lesões mais exuberantes. Sobre o anticorpo anti-RO-SSA, ele é um autoanticorpo representado por uma proteína nuclear e, eventualmente, na minoria dos casos, citoplasmática, em 15% das situações. Tá? Ele foi inicialmente demonstrado em pacientes portadores de síndrome de Sjögren e concomitantemente em pacientes com lúpus associado à fotossensibilidade. Tá? Então, ele caracteriza a forma cutânea subaguda, né, onde a fotossensibilidade é um marcador importante. Então, ele foi relacionado àqueles pacientes com lúpus eritematoso IFAM negativo, né, principalmente quando ele é expresso no citoplasma ou quando o substrato utilizado são as células de fígado de camundongos, que, como nós já conversamos, não são capazes de identificá-lo. Ele é também um marcador, ele consegue atravessar a barreira placentária e é um marcador do lúpus eritematoso neonatal, seguido do anti-LA e do U1-RNP. A presença dele em outras colagenoses, além da síndrome de Sjögren e do lúpus eritematoso, deve levantar sempre a possibilidade, a hipótese de sobreposição de colagenoses, tá? Porque é muito raro. Sobre o anticorpo anti-LA-SSB, ele é bem parecido com o anti-RO, tá? Ele é representado por uma proteína nuclear, mas pode acontecer também no citoplasma, tá? Mas é bem mais frequente no núcleo. Ele foi inicialmente descrito também em pacientes com síndrome de Sjögren e está relacionado com subtipos subclínicos do lúpus eritematoso cutâneo subagudo, mas ele é bem menos frequente que o anti-RO, tá? Nos pacientes portadores de doença sistêmica, ele pode conferir proteção, benignidade, tá? Porque ele também tem uma atuação aí de proteção renal, mais ou menos parecido com a atuação do anti-SM, tá? Então está relacionado a uma melhora, a um bom prognóstico também. Ele é capaz de atravessar a barreira placentária e pode estar presente no lúpus neonatal. Os anticorpos antinucleossomais, eles vêm mostrando uma importância muito grande, né, específica para o diagnóstico de doença sistêmica, tanto quanto o anticorpo anti-dsDNA, tá? Tem se mostrado, inclusive, né, parece que ela parece ser até mais específica e precoce do que ele. Então,
tem uma relevância importantíssima para o diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico. Em relação aos anticorpos, antiproteína do centrômero são proteínas expressas em células em proliferação, né? Por isso são chamadas de antígeno nuclear de células em proliferação, que a gente utiliza a sigla PCNA, né? Então, os anticorpos anti-PCNA, eles são também considerados um marcador de lúpus eritematoso sistêmico, e a sua fluorescência representa um padrão nuclear pontilhado pleomórfico. Sobre os anticorpos anti-Cu, tá, pessoal? KU, ele é um autoanticorpo representado por padrões mistos de depósitos fluorescentes, tá? No caso, o nuclear homogêneo e o nuclear pontilhado grosso, ele é um marcador de superposições de colagenoses. O sistema complemento ele tem uma participação evidente na patogênese do lúpus eritematoso, né? Acho que a gente já conversou algumas coisas que deram a entender, né? E o que vai acontecer é que o depósito de autoanticorpos nos órgãos e tecidos gera um consumo do complemento, tá? Tanto do complemento hemolítico total, né, do CH50, quanto de suas frações, e é justamente por isso que o consumo desse complemento é muito sugestivo de doença sistêmica, principalmente sugestivo de lesão renal. Tá? Apesar de que, pessoal, isso pode acontecer também, tá? O consumo do complemento pode acontecer também em casos de doença cutânea maciça ou disseminada. Quando a ativação do sistema complemento se dá através da via clássica, vai haver o consumo das frações C1Q e C4 do sistema complemento. E quando se dá através da via alternativa, vai haver o consumo da fração C3. É importante a gente saber, então, porque são essas as frações que têm relevância aí no diagnóstico e no prognóstico dos pacientes portadores de lúpus eritematoso, tá? Em relação à fração C2, ela está mais relacionada à deficiência congênita, né, do complemento, e também ela indica uma maior predisposição do paciente evoluir com a doença. Durante a avaliação laboratorial, então, é importante que a gente consiga fazer a avaliação do complemento total e também de suas frações, aqui mais especificamente C1Q, C3 e C4, nas situações em que o paciente vai apresentar uma diminuição persistente do complemento total, e também em casos de familiares, a gente pode estar fazendo também a solicitação da fração C2. Em relação ao prognóstico, a gente tem aí que o consumo da fração C3 é um indício de lesão renal, tá? E as lesões do sistema nervoso central podem ser evidenciadas pelo consumo da fração C4 no líquor. O lúpus induzido por drogas geralmente não altera o sistema complemento, tá? A única exceção são aqueles casos induzidos por isoniazida e hidralazida, tá? Onde a gente eventualmente pode observar o consumo da fração C4. Sobre as alterações laboratoriais inespecíficas associadas ao lúpus, a gente tem as mais comuns, que são anemia, leucopenia e trombocitopenia persistentes. Em casos onde hajam fenômenos tromboembólicos, é interessante a gente fazer a avaliação dos anticorpos antifosfolípides, né, que são divididos em duas frações. Anticorpos anticardiolipinas e anticorpos anticoagulantes lúpus. A presença de uma dessas frações já são um forte indicativo de doença sistêmica. A avaliação órgão específica a gente vai realizar dependendo do que a gente estiver suspeitando, do quadro do paciente, enfim, vai depender de cada caso, mas é indispensável que a gente faça a avaliação dos rins, que como a gente já conversou, são os órgãos mais acometidos e também fortes indicadores do prognóstico da doença. Então a gente começa aí com exames simples, desde urina tipo 1, né, ou EAS, ureia, creatinina, proteinúria de 24 horas, em alguns casos pode ser necessária a avaliação da biópsia renal, tá? E o VHS também pode dar uma ajudadinha. Em relação ao tratamento do lúpus, a gente vai estar indicando fator de proteção solar para todos os pacientes portadores de lúpus de todas as formas e apresentações de lúpus eritematoso, tá? Então a gente vai estar indicando os fotoprotetores químicos com fator de proteção solar 15 ou maiores, associados ao anti-UVA, tá?
manter esses cuidados, né, em relação à exposição solar e cuidados com o fator de proteção, mesmo quando a doença não estiver em atividade. Outro tratamento também indicado para todas as formas de lúpus eritematoso são as cloroquinas e os seus derivados, que têm os seus níveis plasmáticos cumulativos e progressivos, né? Então ele vai aumentando progressivamente e atinge o seu pico por volta da 4ª semana de tratamento. Eles são armazenados sob depósito primeiramente no fígado, no baço, nos pulmões e na adrenal, e nesses locais a sua concentração chega a ser até 20 vezes maior do que o que nós encontramos no plasma. Ele se acumula também na epiderme, tá? E chega a atingir níveis cerca de 5 a 15 vezes maiores do que os níveis plasmáticos. Ele tende a se acumular mais onde existe melanina, tá? E é por isso que vai acontecer a impregnação dessa droga na retina. Os antimaláricos têm destaque no tratamento do lúpus porque eles têm múltiplas ações, tá? Então eles atuam como fotoprotetores, eles atuam na dissociação do complexo antígeno de corpo formado, têm uma atuação anti-inflamatória, porque eles geram uma diminuição da permeabilidade vascular e a ação da antiprostaglandina. Eles estabilizam as membranas lisossomais, que vai acabar interferindo no mecanismo de apoptose celular, tá? Tem uma atuação potente como um antiagregante plaquetário. Eles geram também na inibição da replicação do DNA. Isso aqui é um problema, tá? Porque essa inibição da síntese da replicação do DNA no epitélio pigmentado da retina é um dos fatores que geram a toxicidade da droga, tá? Então, eles atuam também na diminuição da replicação blástica de linfócitos. As doses preconizadas dos antimaláricos são: a cloroquina, ela pode ser usada na dose mínima de 4 mg por quilo dia, e ela não deve ultrapassar 500 mg por dia, sua dose média eficiente em torno de 250 mg por dia. A hidroxicloroquina, ela pode ser usada entre 4 a 5 mg por quilo dia, não pode ultrapassar a dose máxima de 600 mg por dia, sua dose média eficiente é por volta de 400 mg por dia, e são somente essas duas formas que nós temos à disposição no Brasil. A retinopatia é o efeito colateral mais grave relacionado aos antimaláricos, né, como todo mundo já sabe, mas felizmente quando a gente faz uso das doses preconizadas é muito raro de acontecer. Justamente por isso está indicado um exame de fundo de olho para todos os pacientes, é recomendado, tá? Para todos os pacientes antes de iniciar o tratamento, para a gente principalmente descartar uma retinopatia já existente, que nessas situações existe uma contraindicação formal ao uso dos antimaláricos. As alterações oculares relacionadas ao uso das cloroquinas são visão de escotomas, cegueira noturna, dificuldade de acomodação visual e alteração da visão colorida. Elas são reversíveis à retirada da droga. E o que pode ser observado no exame de fundo de olho são pigmentação da mácula, perda dos reflexos corneais e pigmentação da retina, que também são reversíveis à suspensão da medicação. Nas situações em que é observada a constrição segmentar das arteríolas da retina, é considerado um efeito irreversível e vai levar o paciente à cegueira. Contraindicações formais para o uso dos antimaláricos são crianças com menos de 7 anos de idade, pacientes acima de 60 anos e, como nós já conversamos, portadores de alguma retinopatia, tá? Em relação às gestantes, né, a gestação entra como uma contraindicação relativa porque ainda não ficou evidenciado nenhuma malformação fetal. O tempo de resposta após o início dos antimaláricos é aproximadamente 4 a 6 semanas, à exceção de pacientes tabagistas, que a gente espera aproximadamente 8 semanas, porque o fumo ele interfere na absorção da droga e retarda o tempo de efeito, tá? É possível, pessoal, que o paciente responda a cloroquina e não responda a hidroxicloroquina e vice-versa, tá? Então, justamente por isso está indicada a troca dos antimaláricos nas situações em que a gente não observar a melhora esperada depois do período mínimo para avaliação. Existe ainda, pessoal, a possibilidade de associação de antimaláricos, e nesse caso a gente teria que associar
um derivado retinotóxico com não retinotóxico, né? E nessas situações entraria a quinacrina, desculpa, que nós não temos disponível no Brasil. Então, apesar de existir essa possibilidade, aqui no Brasil a gente ainda não pode fazer porque nós não temos a quinacrina disponível. Tá? De maneira geral, os antimaláricos devem ser mantidos por 3 meses após os sinais evidentes de remissão da doença. Em alguns casos, eles devem ser mantidos, inclusive, na ausência de atividade da doença. Tá? E essas situações seria verão, paciente que tem uma exposição frequente ao sol e em casos de recidiva frequente. Outro tratamento indispensável, né, para o lúpus eritematoso é a associação dos corticosteroides, né, tanto tópicos quanto sistêmicos. Vamos começar falando aqui então sobre o lúpus eritematoso cutâneo crônico. Nas situações em que a gente tiver o lúpus eritematoso cutâneo crônico localizado ou pequeno número de lesões, a gente pode começar com um corticoide tópico mais potente e ir reduzindo até chegar a um mais fraquinho. Tá? A mesma técnica pode ser usada, isso claro, à medida que as lesões vão evoluindo. Tá? E aí a gente pode usar essa mesma técnica quando começamos a usar o corticoide oclusivo ou intralesional. Tá? E aí, à medida que o paciente for melhorando, a gente pode passar para os corticoides tópicos, né? Potentes e ir reduzindo até chegar nas hidrocortisonas conforme o paciente for melhorando. Quando que a gente entra com o corticosteroide sistêmico, né? Ele está indicado, então, pessoal, nos casos em que a gente vai ter um lúpus eritematoso cutâneo crônico disseminado, em casos de lúpus eritematoso cutâneo subagudo, agudo, na possibilidade de doença sistêmica e na doença sistêmica propriamente dita. O corticosteroide via oral de escolha, né, sistêmico de escolha, é a prednisona, tá? E nas situações onde existe a contraindicação da prednisona, como por exemplo, depósitos gordurosos irregulares, face cushingoide, osteoporose, hiperglicemia, hipertensão de difícil controle, nessas situações como essa, a gente pode substituir a prednisona pelo deflazacort em doses equivalentes. A gente tem algumas medidas terapêuticas alternativas, vou dar uma pinceladinha bem rápida aqui, tá, pessoal? Então, essas medidas são clofazimina, que pode ser introduzida quando houver uma contraindicação ao uso da cloroquina, o DDS, que é a droga de eleição para o controle das lesões bolhosas, talidomida pode ser usada nas variantes hipertróficas e verrucosas, retinoides podem ser usados aí no lúpus eritematoso cutâneo crônico, mas tem existe controvérsias aí em relação à sua indicação. O metotrexato é o mais usado desses aqui que eu estou falando para vocês. Ele tem sido introduzido há 10 anos no tratamento do lúpus eritematoso, na dose habitual de 10 a 15 mg por quilo 10 a 15 mg por semana. Pode ser por via oral fracionada ou intramuscular. Tá? Ele geralmente está indicado nas situações em que o paciente não tem uma boa resposta com o tratamento habitual e ele traz melhores respostas no lúpus eritematoso cutâneo crônico. Ok? Uma outra alternativa, micofenolato de mofetil e tracrolimus. Ainda não existe a experiência, né, com essas drogas aqui ainda é muito restrita, parece não ser muito promissor não.